Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma semana de atividades, né? Essa atividade que está indo dessa semana, ela não é para ser entregue na sexta-feira, ela é para 15 dias. Então, pulando essa sexta-feira, apenas na próxima que será a entrega, tá bom? Então, tá indo um pouquinho de atividades a mais, né? Para 2 semanas de atividades. Então, aqui tem algumas orientações, tá? Peço que todos leiam com bastante atenção. Coloca o nome aqui de vocês, o nome completo, letra maiúscula. E aqui embaixo, depois que vocês fizerem todas as atividades, os pais vão assinar aqui, tá bem? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Então, a nossa atividade é do dia 13 de julho, da segunda-feira. Então, aqui nós temos um texto, né? O rato do campo e o rato da cidade. Vamos fazer, então, a leitura juntos para tentar entender um pouquinho o que conta essa história. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral: mais vale uma vida sossegada do que uma mesa farta. Então, olha só, esse textinho traz um ensinamento para nós, né? Que o ratinho do campo estava lá no campo, calmo, comendo as suas raízes e ervas, e o ratinho da cidade, né, convidou ele para ir morar lá, que tinha muito mais coisas gostosas para comer, né, tinha mais riqueza. E quando o ratinho do campo foi para a cidade, se deparou com o perigo, né, dos gatos, com aquele susto. E ele falou que prefere voltar para o campo e ter sossego do que viver na cidade, né? Cheio de comida, mas passando todo aquele susto e aquele medo, né? Então, esse foi o ensinamento. E esse tipo de texto aqui é uma fábula. O que é uma fábula? É um tipo de texto quando tem animais que eles têm características de pessoas, características humanas. Por exemplo, falar, conversar, correr, né, ter até mesmo fisionomia de pessoas também. Por exemplo, o rato, né? Ele não tem a boca como nós temos para falar, né? Então, as características dos personagens são características humanas. E a fábula sempre traz uma moral, quer dizer, um ensinamento aqui no finalzinho, tá bom? Então, vamos para as questões agora. Letra A. O texto acima trata-se de... Vocês vão marcar um xizinho na resposta correta. Poesia, notícia, fábula ou lenda? Letra B. A função desse texto é divertir, informar ou trazer um ensinamento? Agora a letra C. O título deste texto é Um ratinho da cidade, o rato do campo e o rato da cidade, os 2 ratinhos, o gato esfomeado. Qual que é o título do texto? Agora a letra D. Tenho muita pena da pobreza em que você vive.
Quem disse isso, que tinha pena da pobreza? Foi o ratinho do campo que falou isso? Foi o gato? Foi o ratinho da cidade ou o dono dos gatos? Agora na letra E. O problema do rato do campo terminou quando ele. Então, quando que o rato do campo terminou os problemas dele, que ele se acalmou? Quando ele descobriu a despensa da casa, quando ele se escondeu dos ratos, quando ele se empanturrou de comida ou quando ele decidiu voltar para o campo? Quando que ele teve o sossego dele? Agora F. O sinal de pontuação. Travessão, utilizado no texto. Então, olha quantos travessões tem aqui. O que indica esse travessão? Uma pergunta, uma resposta ou a fala dos personagens? A moral dessa história é... Qual que é a moral? Mais vale um dia infeliz na fartura do que uma mesa vazia? Mais vale uma casa bonita do que uma barriga vazia? Mais vale uma vida sossegada do que uma mesa cheia de comida? Ou mais vale um amigo na cidade do que a liberdade sem fartura? Então, qual que é a moral, tá? E a letra H. Os dois ratos correram espavoridos para se esconder. A palavra espavorido pode ser substituída pelo seu sinônimo, que é... O que é sinônimo? São as palavras parecidas que têm o mesmo sentido. Lembram? Nós já trabalhamos isso também no comecinho do ano. Então, o que tem o mesmo sentido de espavorido? Lento, apressado, risonho ou desmaiado? Então, essa atividade só de marcar xizinho na resposta correta, tá bem? Aqui na próxima página nós temos a explicação dos sinônimos e dos antônimos para nós relembrarmos. Então, o que é o sinônimo? É aquela palavra que possui o significado semelhante à outra. Então, o significado parecido. Por exemplo, ó, gelado, frio, né? É parecido, tem o mesmo sentido. E o antônimo é quando tem sentidos contrários. Então, por exemplo, pobre e rico, quente e frio, então é ao contrário, tá? Então, vamos fazer a primeira atividade, ó. Complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. Antônimo é o contrário. Um rato mora no campo e o outro na... Qual que é o contrário de campo? Vocês sabem, né? Nós trabalhamos tanto isso. Cidade. Ó, tá? Então, a primeira já tá feita, as outras vocês vão fazer. Então, ó, o antônimo contrário de claro, quente, preto, alto, pobre, bravo, obediente, feliz e capaz. Então, vocês vão encontrar o contrário dessas palavras e completar aqui, tá bom? Aqui na número 2, vocês vão reescrever as frases e substituir as palavras aqui que estão em destaque pelos sinônimos, ou seja, as palavras do mesmo sentido. Então, o que é reescrever? Você vai escrever tudo igual até chegar aqui. Quando chegar aqui, você muda a palavrinha, tá? Então, vamos fazer essa junto. A casa do rato da cidade era bonita. Então, a casa do rato da cidade, até chegar ali onde tá em negrito, era bonita. Então, um sinônimo, algo parecido com bonita. Posso colocar bela? A casa do rato da cidade era bela. Ou era linda? Também pode ser, né? Tem o mesmo sentido. Agora, vocês vão completar as outras, tá? Usando os sinônimos. Então, qual que é o sinônimo de alegre? Qual que é o sinônimo de enorme? Aborrecido, gostosas e auxiliou, tá bom? Super fácil essa atividade, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no grupo.
E eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um linkzinho com a história do rato do campo e da cidade para vocês assistirem também, tá bom? Uma historinha, né, em vídeo, acontecendo a história para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom?